ausência de representantes da base do governo e de alguma autoridade do Poder Executivo foi o que marcou a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Dou por aberta aqui a audiência pública para falar sobre o orçamento anual, a LOA, o orçamento que a gente pensa que vai ser planejado para o ano de 2024. Não é a primeira vez que a gente faz uma audiência pública, com o ato da Câmara, divulgado no Diário Oficial da Câmara, convocando a audiência pública. Já não é a primeira vez que nenhum representante do Executivo e nenhum representante da base do governo aparece, já não é novidade para a gente, mas a gente está aqui para trabalhar pela população. Se a gente está aqui, fomos eleitos como voto popular, o voto de vocês, independente de quem votou em nós quatro aqui, vou dar um exemplo. A gente tem que estar aqui pela população inteira. Então vamos discutir o orçamento, né? Quem puder nos assistir, os representantes que estiverem nos assistindo, e a nossa discussão que a gente tiver aqui, colocar através de emendas também. Está aqui o Daniel, que hoje mesmo, através do Hugo, teve um projeto aqui, de 30 horas para adequar um decreto a uma lei e o prefeito vetou. Então, provavelmente, ele nunca colocaria a cara aqui, porque é ele que veta tudo que é de interesse da população. Então, por isso que ele manda recado, a desculpa esfarrapada de não aparecer na audiência pública para falar do orçamento que ele mesmo planeja. A gente está aqui só discutindo o orçamento. E a gente vai discutir da melhor maneira possível aqui. Então, eu vou dar aberta, para a gente escutar vocês, porque eu acho que é nada mais justo do que escutar a população. Como o nome já diz, é a audiência pública, os representantes aqui da população, das entidades civis, um ato democrático aqui na Casa Legislativa, para a gente poder discutir aqui a melhor maneira das emendas modificativas que a gente possa fazer nessa LOA de 2024. Boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui com vocês na Casa do Povo, representando a minha comunidade. E quantas audiências públicas tiverem, eu estarei aqui, porque é o local onde a população tem a voz, E nós precisamos sim, junto com vocês, pleitear políticas públicas. E essa a minha função aqui. Sou moradora da Praia da Gamboa, Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba, Rio de Janeiro. E essa audiência pública justamente discute aonde o orçamento municipal será colocado, obras, aonde irão as receitas do município. E assim, eu fico triste de não ver todos os outros vereadores aqui, mas agradeço aos que estão presentes. Esse é o papel de vocês, nos representar, dialogar conosco. E a minha comunidade, tão carente de políticas públicas eficientes, precisa realmente ser pleiteada nesse orçamento público. E assim, eu peço a vocês toda a colaboração e sei que posso contar com elas, Vereador Hugo, vereador João Felipe, presidente da casa, Renato Filfio, vereador Alessandro, e a todos os outros que não estão presentes, que pleiteiem, que coloquem a minha comunidade numa emenda, que garanta que esses recursos da LOA possam realmente vir para aquela comunidade tão necessitada. Então, eu conto com este apoio, conto realmente em ver até o dia 30 de dezembro, não é, presidente Renato? Emendas em favor da comunidade. Agradeço as indicações que todos vocês fazem, Alessandro Portugal,
Hugo Graçano, ao vereador Emilson da farmácia, que não está aqui presente, mas também faz indicações pró-Gamboa. E assim, essa professora não tem lados, ela tem apenas a comunidade. Meu lado é a comunidade. Então, uma pena não estar todos aqui, mas conto com o apoio de vocês. Minha amiga, você pode ter certeza que a sua voz não vai ser em vão. Assim como você colocou aqui, junto com aquela outra moça, qual é o nome dela? Dona Vitória Rodrigues, ela está com pneumonia, Isso. não pôde estar presente hoje aqui. Dona Vitória, um grande abraço se estiver nos assistindo aqui. Depois do relato que a senhora fez aqui, né, não só como professora, não, mas como amante da sua localidade, você viu o envolvimento do poder público na Gamboa, dos vereadores. Então, assim, a gente está aqui realmente, como eu falei na primeira vez, como um mediador de vocês. Aqui, eu acredito que ninguém veio aqui para passear, aqui hoje. Né? Um dia chuvoso, se atravessou da ilha para o continente, veio aqui com a sua voz pertinente, brigando pela sua localidade. Então a gente está aqui para isso. Como foi discutido aqui, até a questão das ambulâncias e das ambulâncias, né, na Gamboa, que teve uma discussão muito assim, vamos botar assim, a discussão ela é prazerosa porque a gente tenta chegar num comum. Uma né? discussão propositiva. Isso aí. Eu tenho acompanhado todas as sessões ordinárias. A dúvida nossa lá, e tem que entrar aqui na LOA, quando você fala da escola que não tem uma quadra do lado, para os alunos, tá aqui, tu não lembra disso? No posto de saúde, que os funcionários são de excelência, mas o que está dentro do posto de saúde não é recomendado. A ambulância chegou lá, maneiro, ela só vai até a praia. Depois da praia não tem como, vai ter que ir no taxi boat para chegar até o continente. Eu acho que é isso que foi a minha dúvida aqui. Por isso que eu coloquei a plenário, porque o plenário a gente discute. Né? E se chegou a ambulância lá, porque teve alguém cobrando. E a senhora foi uma dessas pessoas que cobraram pela sua comunidade. A senhora e a Vitória. Não é isso? Junto com a Associação de Moradores, que nós estamos juntos. E tomara que venha muitas melhorias, não só para Gamboa, mas para todas as comunidades das ilhas de Itacuruçá. E só complementando, presidente Renato, a ferramenta, que é a ambulância, ótimo, vai salvar vidas. Mas há toda uma logística, uma manutenção e uma prestação de serviços que tem que vir com ela. E a comunidade sendo pleiteada, sendo amparada pela LOA, né, que vai dar essa previsibilidade orçamentária, vão sair de lá dessa LOA os recursos para que a minha comunidade não fique eternamente numa gestão de paliativos. Que paliativos a gente não nega, mas não é o ideal. Então, é isso que eu sempre vou lutar, para que a minha comunidade tenha políticas públicas eficientes. Chega de paliativos. E a Praia da Gamboa não pode esperar mais. Verdade. Não tá pode. Certinho. Senhor presidente, só fazer um acréscimo com o que a professora disse. O que foi debatido na sessão foi direcionado a isso mesmo. Porque realmente, né, para os primeiros socorros é importante a ambulância. Se tiver até os equipamentos adequados, ajuda bastante, mas uma das coisas que a senhora trouxe foi em relação ao translado. Dependendo do horário, não tem, ou então tem um gasto, você tem que pagar o barqueiro para atravessar, e foi isso que foi o questionamento meu e do presidente, sobre que é um paliativo, como a senhora disse, não resolve e não sana o problema ao todo. Mas obrigado, professora, pela fala. E eu deixo claro que em nenhum momento eu sou ingrata. Ela já estar vindo vai salvar vidas, mas há necessidade de logística, manutenção e a prestação de serviços correta. Muito obrigada, então, pela minha fala. Foi um ganho, viu? A audiência pública, às vezes as pessoas falam, porque
eles estão assistindo, você pode ter certeza. O que é falado aqui, e eu falo até aqui na questão da Vivi, que esteve aqui com as mães, fizemos uma reunião, foi nem audiência pública, né, Vivi? Foi uma reunião com os responsáveis de crianças, pessoas com deficiência. A partir do momento que aconteceu isso, pediram a mensagem de volta, se eu não me engano a mensagem era o número 27, e até hoje essa mensagem não chegou até aqui. E até hoje, Vivi, vocês não foram recebidos lá para poder dialogar o que poderia acontecer com o NAI, com o NAI, lembra que a gente falou? Pô, vai tirar um A, enfim. Eu vou até deixar, Vivi, porque eu vou querer dar uma ordem aqui, só para deixar bem claro que a importância que às vezes as pessoas, né, às vezes eu estou dando um exemplo aqui, especificamente para o Poder Executivo, eles acham que se ausentando da audiência pública, vai enfraquecer a audiência pública. Muito pelo contrário, a gente vai discutir aqui o que eles deveriam estar fazendo. Não é certo? Seria estar aqui, cara, seria uma bola 10, né, Gustavo? Uma falta bem batida, vamos botar assim, se tivesse um representante do Executivo aqui, porque mesmo que se não pudesse resolver a ambulância ou o translado, poderia falar da ambulância. Entendeu, professora? Olha, o translado eu não vou resolver não, mas eu vou botar uma ambulância lá dentro da Gamboa, em todas as ilhas. Já não é um avanço? É mais do que obrigação, tá? Não está fazendo mais do que obrigação. Porque são mais ou menos aqui 114 milhões anual, só na saúde. No transporte da Conecta, né, que falam sempre, 4 milhões. Né? Então eu acho que daria sim para colocar a ambulância e a ambulância. Né? Que façam, não estou torcendo para que não façam não, entendeu? Tanto é que o vereador Hugo esteve lá também, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro aí, depois dessa reunião que teve aqui, brigou lá também. Mas enfim, muito obrigado pela contribuição. A hora que quiser também falar mais uma outra coisa, você fica à disposição. Eu vou aqui passar a palavra aqui para o nosso amigo, sempre está aqui também na Câmara de Vereadores, o servidor público do nosso município, Daniel. Daniel é um servidor da saúde. Fique à vontade, tá, Daniel? Sempre aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá, meu amigo? Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, novos colegas que estão aqui para poder debater essa audiência pública. Agradeço a oportunidade, né? Também quero cumprimentar o presidente do Sindicato de Servidores aqui, o Vinícius, o Dundum, também outro guerreiro ali de luta ali também, Gustavo, né? E hoje eu gostaria, estava olhando aqui, eu recebi aqui até da professora Maria Angélica, alguns dados com relação ao orçamento, né? E eu vejo que não teve previsão de aumento no orçamento da saúde para o ano que vem, né? Parece que os valores para a saúde se mantiveram o mesmo, né? E aí eu gostaria de alertar como que nós iremos desenvolver a saúde do município se com o passar do ano não há investimentos, né? Nós tivemos aí uma fatalidade aí durante a semana, que foi o óbito de um adolescente lá em Muriqui. E o que mais me chama a atenção, e nós já tivemos emendas parlamentares aqui para o município, é que nós não temos um tomógrafo no município. E eu que sou um servidor público técnico de enfermagem e enfermeiro, trabalhei muito em emergência. E na emergência, gente, tempo é vida. Tempo é vida. E aí, se nós não temos uma tomografia no nosso município, como nós iremos salvar vidas? E entre outros também, temos que se atentar para o desenvolvimento da prevenção. Se não teve aumento no investimento na atenção primária, as pessoas vão adoecer mais cedo. Então, se faz necessário também, não só viemos se preocupar com a atenção primária, mas também com a emergência do nosso município, né? Assim como o tema tem sido bem abordado aqui com relação ao transporte dos pacientes, né, lá das ilhas. E espero que o governo venha se planejar melhor
para que em 2024 essas questões de saúde venham ter mais investimento. Agora mesmo aqui verificando como que, se nós temos uma mudança, vem agora com o piso salarial da enfermagem, que chega mais recursos no Fundo Municipal de Saúde, como que a previsão para 2024 é menor que a de 2023. Então, assim, a conta realmente, nesse momento, não bate. E isso vem se preocupando muito, né? Porque o servidor público bem valorizado, né, seja ele professor, guarda, qualquer um, o profissional em geral valorizado, bem remunerado, ele vai trabalhar com gosto e ele vai prestar um serviço de qualidade. Então, assim, não é com demagogia, o raio-x é importante no município, mas eu tenho certeza absoluta que uma tomografia ou um centro de imagem, ou que nós possamos planejar uma emergência melhor localizada, irá salvar muito mais vidas, né? Porque eu já tive a oportunidade de estar com um condutor e desde a entrada da Praia do Saco até a chegada no hospital são em média 26 quebra-molas, com a ambulância sacolejando. Então, fica aqui o meu desabafo, né? Fica aqui a minha experiência como profissional, né? E que nós possamos investir mais, não só na emergência, mas principalmente na prevenção, na atenção primária, na valorização também dos agentes de saúde. Eu acabei de receber um informe dos agentes de saúde que, né, como que se locomove no nosso município, né? Nós temos que se preocupar com eles, né? Então, são questões essas que, como não houve um aumento para a saúde, como que nós iremos ter um progresso e cuidar da nossa população? Agradeço a todos aí pela oportunidade. Parabéns, Daniel. Muito bem tocado, Daniel, para você ver que as pessoas, servidores, as pessoas que estão se importando com o município, Daniel, ela fica atenta aos números, né? Se o senhor for perfeito em falar, no orçamento de LOA, pessoal que está nos assistindo, a todos que estão aqui, Rodrigo, Hugo, o orçamento de 23 deu 542 milhões. O orçamento previsto para 24 está em torno de 645 milhões. Um acréscimo de 103 milhões de um ano para o outro. E tira 1 milhão da saúde. E coloca 4 milhões no gabinete do prefeito. Esse é o nosso cenário do município de Mangaratiba hoje. Tira 1 milhão, eu só falo que é o prefeito que faz, porque ele é o cara da caneta. Se organiza, as partes se organizam, como a da saúde, tira 1 milhão da Secretaria de Saúde, né, botei até aqui, vergonha, de 114 milhões em 2023 para 113 milhões, né? Um déficit na saúde de 1 milhão, quase 1,5 milhão, Daniel. Enquanto no gabinete dele, em 2023 foi 1,3 milhão para 5,3 milhões, vereador Hugo. Tu gosta de número, né, meu amigo? Cara, falar assim, é esfregar mesmo na nossa cara, eu erro mesmo, né? Eu faço o que eu quero, e é revoltante dessa maneira. Mas vamos continuar a lutar, Daniel, vereador Hugo. Vamos continuar a lutar, vamos continuar a bater na tecla. Se chover, a gente vai estar aqui, se fazer sol, a gente vai estar aqui, a gente vai estar na rua brigando, e vamos trabalhar, coisa que o prefeito não faz. Não trabalha, não planeja, enfim. Parabéns, Daniel, pela sua colocação. Isso aí é uma falta de respeito mesmo. Eu até pedi aqui o vereador João, se eu tinha visto com o Alessandro Portugal, colocou todas as emendas do deputado federal na saúde.
doutor Luizinho, no ano de 2000 e, se eu não me engano, foi 2020, 2022, né? 2020, onde teve uma reforma no hospital para ter o tomógrafo. Ele reformou para chegar ao tomógrafo com verba federal, ainda teve a verba para comprar o tomógrafo, e nada foi feito. Né? Então, é falta de administração mesmo, meu amigo. É falta de planejamento, né? Que o número não mente. O vereador Hugo Graciano, meu irmão, sempre está na luta com a gente aí. Manda ver, meu. Eu gosto dos números. Eu gosto de assistir. Aí eu gosto. Calculador. Você gosta, né? Bom, um amigo oculto, no final do ano eu vou te dar. Se eu te tirar, eu vou te dar uma calculadora. Vocês gostam, né? Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, parabenizar cada um que está aqui hoje, né? Que está num dia desse chuvoso, está caindo um baita pé d'água lá fora, e a gente está aqui discutindo a Lei Orçamentária Anual de 2024. Eu fico muito triste e revoltado também, presidente. É lamentável a gente estar aqui hoje e não ter um representante do Poder Executivo do município e também não ter um vereador que representa os interesses do governo e a base, e chamam de base, né, do governista. E o que acontece, presidente? Eu entendo a grande relevância e importância da audiência pública. Como também eu vou deixar aqui uma sugestão até para o vereador João Felipe, e depois falarei pessoalmente com o vereador que aqui não está, para que se faça uma convocação, e não só um pedido de comparecimento, mas uma convocação pela Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, para que algum representante do Poder Executivo esteja presente aqui nessa audiência pública. Sabe por quê, gente? Infelizmente, presidente, a gente está chovendo no molhado aqui, entendeu? E eu acho isso revoltante, né? Isso é triste demais, porque a política, ao meu entendimento, se faz com participação popular, diálogo e, sobretudo, transparência. Eu já coloquei diversas vezes aqui nessa casa que o orçamento milionário recorde de 2024 é de pouco mais de 630 milhões. Já falei diversas vezes aqui, 54 milhões ao mês, 1.800.000 ao dia que se pode gastar no município, gente. E tem funcionários, servidores de Mangaratiba que ganham menos de um salário mínimo no contra-cheque. Pessoas que trabalham na educação, por exemplo. A gente não tem um tomógrafo, como bem o Daniel colocou. O garoto que sofreu um acidente em Muriqui, um jovem de 14 anos, precisava fazer um tomógrafo de emergência para poder ter um atendimento priorizado naquele momento. Ele foi transferido daqui, não conseguiu o atendimento que necessitava e veio a óbito, presidente. Enfim, eu percorri os postos de saúde, o hospital do município, percorri as escolas, fui até processado por isso. E a gente não tem captopril, não tem dipirona, que custa R$ 3,00, R$ 4,50 em algumas farmácias. E se pode gastar R$ 1.800.000 por mês ao dia no município. As crianças na escola estão passando calor. As crianças que são o futuro do nosso país, passando calor. Tem sala que não tem um ventilador. Tem escola do município, presidente, que só tem ar-condicionado na direção e na coordenação. E as crianças passam calor. Enfim, isso tudo é muito revoltante. Só que eu acredito que a gente precisa falar com quem é de direito para executar, né? E, infelizmente, a gente vai discutir aqui, vai sair, né, proposições, soluções,
mas quem é de direito deveria estar aqui nos ouvindo. Deveria estar aqui ouvindo a população que aqui se faz presente para fazer alguma coisa pelo nosso município. Então, presidente, eu vou ter um compromisso daqui a pouco, vou me ausentar, mas eu deixo aqui a minha indignação, o meu repúdio e o meu lamento por a gente fazer parte hoje do Poder Legislativo, como sempre digo, constituído e chancelado pelo povo, e ser desrespeitado pelo Poder Executivo do município. Porque essa é a verdade. Isso, na minha opinião, é um desrespeito do próprio Legislativo, que hoje aqui não se faz presente, em número muito pequeno. Somos 4 hoje aqui, do número de 13. Né? Se fala muito aqui que vamos fazer sessões extraordinárias, né? Mas sequer vem aqui para ouvir, para colocar uma palavra que seja, ou para opinar em qualquer coisa. Eles não se colocam, não se fazem presente. Então, presidente, deixo aqui a minha revolta de novo, minha tristeza e meu lamento por fazer parte do Poder Legislativo, desrespeitado por um Poder Executivo, que tem dinheiro, tem tudo para fazer a diferença, mas continua cometendo os mesmos erros do passado. E a gente está há 20 anos parado no tempo. Verdade. Então, presidente, você me perdoa, eu vou ter que me ausentar. Não. Até para passar aqui, você... Hoje tu participou da reunião, então a gente está trocando, né? Você participa, a gente... vai tabelando. Vou aqui carregar aqui, já me carregou 2 horas, carrego aqui também, mas vou passar uma situação que me deixa triste também. E a gente não pode levar essa tristeza, porque tem muitas pessoas que dependem da nossa voz também, entendeu, Hugo? E você é um cara que aonde você expande a sua voz, as pessoas estão escutando. O seu trabalho é um trabalho árduo, um trabalho, tenho certeza que deve ser cansativo pra caramba. Até emagrecer um pouquinho, até eu tá digo sendo bom pra você. E vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que deixa você um pouquinho triste também, mas não pode deixar abalar. Quando o prefeito ele manda para essa casa aqui uma estimativa de quase 650 milhões, o orçamento, planejamento, para o ano de 2024, ele manda, dentro dessa mensagem, um remanejamento, uma suplementação de 50%. O que é isso, gente? Não precisa da gente aqui. Não é isso, Pedro? Não precisa, porque ele já vota, a gente já vai votar aqui o orçamento, aonde não é planejado, já pedindo 50%. É como se fosse um empréstimo, vamos falar aqui. Ele já manda o orçamento para essa casa e pede 50% de empréstimo para essa casa. Para o mesmo ano, para janeiro. Então, se ele quiser gastar em janeiro mais de 300 milhões, sem avisar essa casa, ele faz, Vivi. Isso não é revoltante? Então, presidente, mostra que o Poder Executivo... Como é que ele vai aparecer aqui para explicar um negócio desse? Não tem planejamento. Não tem, pô. Não tem organização. Se a gente falar em 10% de 650 milhões, a gente está falando de 6 milhões e meio, cara. Então, o próprio Tribunal de Contas, o João estava com esse papel ali em mãos, recomenda de 20% a 30%. Mas ele quer o triplo, né? Quase 60%. Presidente, então, queria só deixar aqui minha última fala. Eu digo muito que enquanto houver esperança, haverá luta. Né? E acredito que todos aqui já estão cansados de me conhecer. Sabe que quando precisar é só me chamar e eu vou estar disposto a lutar. Eu estou aqui, como eu sempre digo na rua, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas. Eu ganho para isso. Eu ganho para representar as pessoas. Estarei aqui sempre para fazer o meu trabalho e pretendo sempre honrar o que ganho. Tá, presidente? Muito obrigado. Parabéns, fique com Deus. vereador. Uma boa tarde a todos, gente. A gente está aqui na Casa Legislativa realmente para cobrar. É uma das funções nossas aqui, né? Quando a gente acho que fez 3, 4 reuniões aqui, 3, 4 audiência pública, aí falaram que não é audiência pública, aí falaram que era reunião, pouco importa. O interessante é a gente discutir os anseios da população, né? Se vai ser uma coisa, depois a gente pegou no regimento interno, né, Rodrigo? Vimos no artigo 39 que eu posso convocar audiência pública sim, e
a gente colocou diversas coisas que foi muito interessante para a gente, e a demanda de vocês, né, da população, e colocamos da LOA de 23. E foi, claro, foi vetado por ele. Ele vetou só os interesses da população, que foi discutido aqui. É que a gente não perde tempo em estar aqui, você pode ter certeza disso. A gente está aqui mesmo por vocês, né, que vocês colocam a gente aqui. Mas mesmo aprovado, a gente colocou aqui no parágrafo único, dentro dessas emendas, Daniel, o Poder Legislativo, isso aqui eu não sei por que ele botou inconstitucional, só se for na cabeça dele. O Poder Legislativo deverá ser comunicado, professor Gustavo, pela Secretaria competente, com antecedência de 24 horas, sobre todas as operações e relocações do dinheiro investido. O que isso quer dizer? Se ele pega 1 milhão, já tem 5 no gabinete dele, né? 5,5. Se ele pega nas 50%, vai dar mais de 2,5, vamos botar, né? Para algum lugar. Seria honroso para a gente aqui se ele pegasse esse dinheiro do gabinete dele e investisse no tomógrafo. Tu acha que não ia ser passado aqui? É óbvio. Sabe o que ele fez com essa transparência aqui? Para a gente saber aonde o dinheiro tem que ser investido? Vetou. Aí eu pergunto, o chefe do Poder Executivo, por que ele vetou uma simples transparência? A gente só quer saber aonde o dinheiro vai ser investido. A população está aqui para saber aonde o dinheiro vai ser investido. E você veta. E de novo vai ter esse parágrafo único dentro dessas emendas. Que é simples. E se não tiver, eu te prometo, senhor Jailton, se vir vetado, a gente vai entrar com mandado de segurança. Porque isso é a falta de transparência que a população de Mangaratiba. Ah, vai ter um vício de iniciativa porque o Rodrigo queria que investisse mais na procuradoria. Estou dando um exemplo aqui, tá, Rodrigo? Tá bom. Você preparou lá, as minutas, emenda, tudo direitinho. Eu, se eu fosse o chefe do Poder Executivo, o Rodrigo é um cara entendido, eu vou mandar por mensagem para a Câmara, certo? Isso aqui vai ficar gravado, gente, para vocês depois pegarem o vídeo. Não é? Você fez o meu trabalho, entendeu, Rodrigo? Você preparou uma emenda, vetou o vício de iniciativa às 30 horas da enfermagem, manda por mensagem, pô. Faz bonito, tira o 10, pô. Mas não veta, não copia e cola danado, né, professor? Faz um copia e cola para tudo, e até a transparência para vocês olharem, ele vetou também. Tá? Então, a sua indignação é a nossa, é porque antes de ser vereador, eu sou nascido e criado aqui, professor de diversos... professor de... Acabou de sair do João Paulo agora, virou vereador. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar mesmo vocês, enquanto vereador, e também como ser humano também, de caráter, dignidade e outras benfeitoras. Tá bom? Meus parabéns pela sua colocação. Se sinta à vontade de estar aqui dialogando com a gente nos gabinetes nossos. E passar a palavra aqui para o nosso amigo Pedro, que tem um... Não sei se passa para o Rodrigo, né, que chegou aqui agora. Mas... Chegou agora não, chegou aqui no plenário aqui também. Um ex-secretário que sempre dá boas dicas para a gente. Como é conduzida a LOA, como é conduzido um planejamento. Essa palavra é muito forte, gente. Foi usado muito aqui em 2023. Planejamento. A gente não vê planejamento nenhum, foi o que eu falei na minha live ontem, do chefe do Poder Executivo e da equipe que o cerca. Tá bom, Pedro? Fique à vontade para deixar o seu recado. A gente está aqui sempre te ouvindo aí, meu amigo. A todos. Agradeço aí a oportunidade que o presidente nos dá, que o vereador também, um graçano, me deu a honra de sentar na cadeira dele, pois isso é muito importante para mim. Eu acho que qualquer um se sentiria lisonjeado. E eu queria informar para o senhor que eu estou aqui hoje representando a ONG Mangaratiba Cidade Transparente e tem alguns questionamentos que fizemos e eu gostaria de passar. Fiz por escrito já, mas vou aqui verbalmente fazê-los. Primeiramente, o seguinte:
Como é que nós tivemos aí um aumento do orçamento, quase que 20% no valor, né? 500 e poucos milhões para 650 milhões praticamente, se a inflação do ano acumulada não vai chegar a 5%? Aonde que foi essa mágica? Aonde que foi essa arrecadação? Gostaria de saber. Inclusive, também fiz outro questionamento por escrito. O professor Rubão, o doutor Rubão, lá em Itaguaí, reclamou que teria diminuição de arrecadação por causa da questão da cidade portuária, Mangaratiba e Itaguaí. Como é que pode ter um aumento desse? Não consigo entender. O ICMS, o governador está reclamando lá direto, vai cair, o repasse vai cair. Como é que pode? Aonde que foi essa mágica de 20% do aumento? Aliás, nesse ano corrente, bateu os 540 milhões que eles disseram, eu precisava entender. Eu não consegui ver essa fundamentação. Entendeu? Então, o primeiro questionamento que a gente faz é esse. Cadê a comprovação? De manhã eu estava em trânsito, assisti a sessão ordinária, os vereadores da base, todos falando que vão fazer emendas. Em que projeto? Aonde está o projeto? Eu não consegui ver. Desse ano corrente, tinha um projeto, pelo menos por escrito ali nas colocações da LOA, e esse ano que vem, para o ano que vem, a mensagem que mandaram não tem. Então não dá nem para criticar. Só dá para criticar as famílias de gasto, né? Da saúde, que perdeu 1 milhão, a saúde deve estar muito boa para perder 1 milhão, né? O gabinete, que recebe mais, né? Enfim, não vejo projeto. O que me salta aos olhos, que acho mais perigoso a gente deixar a aprovação acontecer, é o artigo 5º, 6º, tem vários artigos após o orçamento, que coloca ali possibilidades por decreto do prefeito modificar um monte de coisa. Então, um ano atípico que vai ter, assim, histórico, a arrecadação diminuir, 3 meses no final, que, né, a gente não sabe qual é o resultado da eleição que vai acontecer, ele vai conseguir, por canetada, por decreto, resolver um monte de buraco. Então, estão lá vários, vou ler aqui, ó, os artigos que me preocupam. O 5º, que fala dos 50%, o 6º, o 9º, o 11º, o 13º, o 14º, é uma canetada que ele vai dar para resolver o problema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso está ali. Se passar, acabou. Não vou ter condição de reclamar lá na frente. Mas a gente sabe que a base está unida, né? E a gente precisa gritar para que esses artigos não sejam aprovados. Na LOA do ano passado não tinham. Agora colocaram porque certamente no final do ano que vem vão ter problema de financeiro e aqui esses artigos vão, numa canetada, o prefeito vai resolver. Tá? Essa é a minha colocação rápida, mas que eu acho que isso é muito pertinente a gente ficar atento, tá bom? Por isso que eu falo que sempre é importante a gente estar conversando, independente se for reunião ou audiência pública, porque você traz à tona uma dúvida mesmo para a gente. É o que eu falo. A pessoa coloca a cara a tapa e ela não sabe, a gente tem que fazer o quê? Estudar o que o outro fala para a gente, certo? É óbvio. A sua informação aqui, Pedro, senhor Pedro, muito importante para a gente. A gente já tinha analisado também isso. A forma de judicializar é um dos tópicos. Conto com a sua ajuda para poder ajudar a gente aqui também. Eu acho que quanto mais cabeças pensantes em prol da população, melhor. Eu gosto de trabalhar assim. Até falo que eu sempre trabalho com o conselho de classe, né? A gente poder pensar da melhor maneira possível e chegar a um denominador comum. Então isso aqui vai ser de muita importância para a gente, sim, até se... caso a gente precise usar outros meios para barrar essa atrocidade que o senhor acabou de falar agora. Meus parabéns, tá, Pedro? Boa tarde a todos, cumprimentando o senhor presidente, cumprimento a todos os vereadores dessa casa. Boa tarde, plateia presente, pessoas que nos assistem, servidores dessa casa.
Bom, primeiramente, queria aqui parabenizar o Pedro pela colocação. Ele chegou a uma conclusão que eu também já vinha cogitando há muito tempo. O que poderia justificar o aumento da arrecadação? Ou seja, se nós temos uma inflação projetada de 5%, nós vamos ter 19%, quer dizer, quase 20% de aumento. É algo muito estranho. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos aqui discutindo, e Vossas Excelências vão votar, né, o orçamento de um ano eleitoral. E nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que existe nesse país, que é o uso da máquina pública com fins eleitoreiros. Seja muitas das vezes para fins de reeleição ou para eleger um sucessor de um atual gestor. Vejam, não estou acusando ninguém de nada, até porque nem começou. Mas nós tivemos uma eleição 2020 com várias denúncias e questões, inclusive 2 ações de investigação judicial eleitoral que não foram adiante, não tiveram êxito, sobre abuso de poder político e econômico, né? Principalmente voltada para a contratação de pessoal. E a minha indagação, a minha preocupação vem justamente em cima disso aí. Ele tem 2 coisas básicas, além de outros pontos que a gente poderia detalhar se houvesse mais tempo, mas um que diz respeito a esse aumento de arrecadação, que suposto aumento de arrecadação, porque eu não sei se vai ter esse aumento mesmo, né? Que pode justificar uma contratação de pessoal no início e que depois não vai ter como fazer. Ele vai acabar fazendo suplementação daqui, de lá, de cá, né? Vai usar esses 50% que ele já pede no início do projeto de lei. Ele não está pedindo 50% no curso do orçamento. Ele está pedindo antes. Será que lá na frente ele vai pedir 70% de suplementação? É algo, inclusive, que descaracteriza o orçamento, porque orçamento é planejamento. Se eu estou planejando algo, eu não posso dar logo no início 50%. Mas se houver uma crise muito forte no país, há uma nova pandemia, Deus nos livre, né? Mas se acontecer uma situação dessa, tudo bem, vai justificar no meio do orçamento. Mas não tem nenhuma previsão, não vai ter uma terceira guerra mundial agora em 24, nem os analistas estão prevendo para agora, estão prevendo para depois, se houver reeleição do Biden ou não. Enfim, nós temos aqui um outro ponto que eu acho importantíssimo, né? Que é, além dessa manipulação de valores que poderá acontecer num ano eleitoral, né? E uma coisa que me saltou aos olhos: não só esse aumento de 1 milhão para 5 milhões no gabinete, por que razão o gabinete gastar tanto, mas também eventos. Um ano eleitoral que mais se faz evento, festas atípicas, inventam festa junina, agostina, festa que nunca deve ter adição no município, né? E isso é preocupante, né? Investe-se inclusive menos na saúde, mais em eventos. Por quê? Porque eventos é o que mais atrai o eleitor nessa febre que é o período eleitoral. As pessoas têm aquela falsa sensação de que está tudo bem. E a festa funciona como se fosse uma droga, um álcool que a pessoa toma, um entorpecedor, e achar que está tudo mil maravilhas e não está. Então, olhem só, eu estava vendo os números, né? Até o Pedro, lá na ONG Mangaratiba, nos ajudou nessa pesquisa, né? De 306 mil, vai passar para 2.742.000. Gente, é muito dinheiro em evento, né? O que justifica isso? Que é um ano eleitoral, então vamos fazer festa, uma atrás da outra, né? Então está aí realmente a minha preocupação. Dessa vez eu sugeri que até um pessoal viesse aqui, daqui a pouco a Cleonice vai estar falando sobre a luta que os ex-catadores estão, desde 2019, tentando receber uma indenização, né, prestar um serviço ambiental de grande importância aqui no município durante anos, né? Quando acabou o lixão, simplesmente saíram com a mão na frente, outra atrás, não receberam nenhuma indenização. A Defensoria Pública da União, em março de 2019, fechou
um termo de ajuste de conduta, ou seja, um acordo com a prefeitura que não foi cumprido até hoje. Cadê a verba para pagar o ex-catador que tanto nos ajudou, né? Então, cadê o dinheiro para pagar, por exemplo, o piso do professor? Tem que ter dinheiro para o professor, afinal de contas, a educação é o futuro das nossas crianças, né? Professor que ganha aí no seu vencimento menos de um salário. Isso é um absurdo, isso é uma coisa vil, né? Isso é submeter nossos mestres a quase um regime de escravidão. Não dá. Então, um município rico como esse, que ele se estima, né, 640 milhões aí, que eu acho que talvez não vai dar isso tudo, mas mesmo que fosse os 500 milhões de hoje, é dinheiro à beça, que dá para pagar um salário digno para o professor, um salário digno para o enfermeiro, dá para fazer um plano de carreira dos fiscais aí, dá um plano de produtividade, enfim, dá para erguer o município, fazer obras de qualidade. E a gente tem que brigar por isso. Então, realmente, esse orçamento precisa ser melhor discutido. Eu acho que tem que ter mais audiência pública além dessa. A gente precisa ir nos distritos, Conceição de Jacareí, fazer uma em Itacuruçá, Muriqui, Praia Grande, Serra do Piloto. Acho que não sei se a Câmara já foi na Serra alguma vez, fazendo audiências públicas. Eu sei que uma época, ou várias legislaturas atrás, tinha a Câmara itinerante. Agora, por que não fazer uma audiência também nas ilhas? Vamos fazer audiência, acho que não dá para aprovar agora. Se tiver que aprovar em janeiro, aprova em janeiro. Mesmo que não seja em dezembro, mas vamos ouvir a população. Vamos ver se a população está sendo de fato contemplada desse orçamento que está aí. Parabéns, Rodrigo, sempre suscita nas suas palavras. Muito bom poder contar com você. Boa ideia da Câmara Itinerante. Você já vinha falado comigo sobre isso também. Obrigado, tá, Rodrigo? Eu me chamo Viviane, muitos me conhecem por Vivi, eu até prefiro que me chamem de Vivi, porque se chamar de Viviane eu já falei que eu acho que é bronca. Gente, vamos lá. Primeiro eu só queria a certeza a certeza não, só reafirmar esse valor. 643 milhões, é isso a previsão? Quase 645. E uma suplementação de 50%, para mim, não soa como uma suplementação nem como um cheque, soa como um atestado de incompetência. Porque se existe uma previsão orçamentária, cadê a previsão? Eles já estão prevendo que não vão dar conta? A previsão é que já não vai dar certo. Então não tem previsão nenhuma. Eles mesmos admitem que não tem planejamento. Ponto. Estou aqui também para lembrar da mensagem 27, que foi enviada para essa casa no dia 22 de junho de 2023. No dia 16 de agosto de 2023, os responsáveis das pessoas com deficiência, mães, pais, nós estivemos aqui numa audiência pública, nessa casa, onde também não veio ninguém do Poder Executivo, para estar aqui presente, não dando a menor importância para uma coisa que é para a gente de suma importância. Porque não só são crianças com deficiência, são nossos filhos, são nossas vidas, são nossos parentes. E aí no dia 23/11, hoje, a gente está aqui ainda sem retorno da mensagem 27, Sem uma... Aliás, veio negada, Veio... Só pediram de volta e não deram, não estão nem aí. Entre essas coisas aí, o NAI não sai do papel, fica aquele dito pelo não dito, a gente tinha TO, do nada ficamos sem o TO, aí contrataram um novo TO, e no dia 8 de novembro começou uma chuva de mensagens para as mães avisando que ia voltar o atendimento do TO, que tinha chegado uma nova TO. Só que o atendimento do TO, o terapeuta ocupacional, gente, para essas crianças, ele tem que ser no mínimo, e o que não é o que preconiza a saúde, nem o órgão que regulamenta o terapeuta ocupacional, no mínimo uma vez por semana, que na verdade é mais. E no mínimo de 45 minutos de atendimento. E a gente recebe a pancada dizendo que o atendimento TO passou a ser de 15 em 15 dias, 30 minutos. Imagina uma criança que vem lá de Conceição de Jacareí
Já a dificuldade toda da locomoção para chegar no atendimento e chega lá para ficar meia hora com a criança. E às vezes a criança chega, ela tem que se habituar com aquele ambiente e tal. Não tem atendimento, gente. Não flui, não evolui. A coisa não funciona, sabe? É um tempo perdido. De 15 em 15 dias o TO é melhor nem ter. Porque não vai fazer efeito. Não tem efeito. Entendeu? Falar também, lembrar que se eles tiverem consciência de lembrar de colocar na LOA a valorização dos agentes de saúde também. Porque esse piso aí tem que sair, sabe? Eles têm que pensar nisso. Lembrar que quinta, sexta-feira passada, subiu a mensagem no grupo da mãe, chegou remédio no CAPS, corre todo mundo. Bom, acho que na terça ou na quarta-feira, acho que na terça-feira eu tinha consulta com ele, eu falei, eu pego o remédio na quarta. Eu consegui só respiridona. Meu filho toma 3 tipos de remédio. Não tinha os remédios dele todo. Quer dizer, o que chega só meia boca, aquele cadinho ali para dizer, chegou. Mas não supre todo mundo, fica a criança sem remédio. Eu estava subindo a escada da Secretaria de Saúde, que me engulo se quiser, aconteceu comigo mais de uma vez, e tive que ir no mercado comprar papel higiênico. E a saúde não tem verba, né? Tá tudo bem na saúde. Eu fui para o mercado comprar papel higiênico. Eu estava subindo a escada, o mocinho lá me olha e fala assim, que eu manco do joelho por causa de um problema que eu tenho no joelho, para subir escada eu tenho problemas. Aí ele falou assim, vou mandar botar uma escada rolante para você. Eu levantei o rolo de papel com 12 rolos, levantei, se não deixar faltar papel de... Para mim já estou satisfeita. É desse jeito. E está tudo muito bom, né? Mas o atestado de incompetência está feito aí, 50%. Essa que a gente... É um cheque em branco e o orçamento mais do que secreto. Eu falei isso ontem, na minha live, né, Pedro? Então, assim, quando essa é revolta de quem sofre na pele, gente. É de quem sofre na pele a falta de planejamento do gestor da cidade. Não, eles atestam que não tem planejamento. Não tem. Porque se eu tenho um planejamento que eu vou gastar 343 milhões para lá, isso. E de repente eu já, antes de nem gastar, já estou dizendo que não vai dar, como assim? Cadê o planejamento? Para mim não tem, não existe. Aonde está esse orçamento? Pois é, e a lei da transparência? Cadê? Nós precisamos de transparência. Taxativo. E tem que ser taxativo mesmo, é o orçamento mais do que secreto. É mais, porque ninguém sabe onde está sendo investido. O que foi entregue? Não tem plano de trabalho, não tem planejamento. Que foi entregue no município de Mangaratiba, hoje foi 3 campos sintéticos, gente. Foi feita uma escola, um orçamento desse milionário. Que até a gente vai, né, Rodrigo, pedir sua ajuda aqui, até com a palavra do Pedro, para a gente averiguar direitinho, né, como é que está sendo essa contagem também desses orçamentos, como o senhor falou. Né? Às vezes coloca o orçamento mais alto para tampar algumas coisas e colocar na folha salarial. E o que eu acho incrível é que não precisa muita coisa para saber qual é o gasto real de medicamento no município. Eu trabalhei como agente de saúde no meu período probatório e uma das coisas que era feito com maestria era pedir que os agentes fizessem relação do medicamento das suas famílias visitadas. Eu cansei de fazer isso. E eu tinha a relação, como todos os agentes tinham, a relação do que cada paciente seu tomava. Então, eles tinham uma previsão correta e certa daquilo que eles precisavam comprar. As crianças que são atendidas no NAI ou no CAPS, elas são atendidas lá. Tem o relatório médico lá, tem os seus prontuários, eles sabem exatamente o que cada criança vai usar e que precisa. Então, como é que deixa faltar? Como é que não... Meu filho toma 3 tipos de medicamento, eu só consigo 1. 3 dias depois não tem mais. Então não chega remédio. Chegou enganação. Chegou um tapa-buraco para dizer que chegou remédio. Não chegou. Se chegasse, meu filho tinha tudo que ele precisava, como outras crianças também. Uma vergonha. Essa é a palavra certa. Vergonha e descaso. Eu não sei como as pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, cara. Infelizmente. Vivi, a gente vai pegar toda a demanda. Você sabe que você tem não só o meu, mas de todos os vereadores aqui. Você é pessoa que está nessa luta há muito tempo. Não desista, não. A gente está aqui falando sobre... A gente fica meio, às vezes, cabisbaixo.
cansado, mas eu tenho certeza que vai dar certo. No final, eu tenho uma frase que no final tudo vai dar certo. Isso aí eu levo pra mim. Lembra quando estava por um fio pra desistir Verdade. e quando faltou isso aqui pra você cair. Verdade. Mas enfim, eu hoje me desliguei do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu pedi desligamento hoje. Eu deixei de ser vice-presidente do Comped hoje, mas isso é conversa para outras lives e para meus posts no Facebook. Verdade. Tá bom? Tá bom, Obrigada, meu amigo. gente. Parabéns, tá? Presidente, tem 30 mil reais disponível para Eu vi. a fundação. Isso é bom, né? 30 mil reais. 30 mil. E 5 milhões e 400 para o gabinete do prefeito. R$ 37 para cada idoso no município. R$ 37 de gasto para cada idoso. Não tem idoso no município. Não tem. Não tem. Ele não anda no município. Não temos lei de transparência, não temos idoso. Nós temos saúde. Porque o morador, diminuiu, né? o morador de Mangaratiba hoje ele tem que ter saúde para aguentar o que está sendo colocado para nós. Entendeu? Verdade. Lei de transparência não existe. E é de meu conhecimento que é pago mais de 100 mil reais a uma escola que foi locada e é pago esse aluguel mensais, a mais de 100 mil reais. E nós, na Gamboa, nós não temos uma creche. As mães vivem necessitadas de uma creche para poder ir trabalhar, ter os seus afazeres. O prefeito ele gosta de botar CPI, ele gosta dessa palavra, dessa sigla. A creche, CPI, a questão da creche é uma coisa a se estudar. A creche está lá porque foi quem gasto dinheiro público. Quem comprou, da onde veio o dinheiro. Sim, foi gasto se foi dinheiro. depositado, se foi dinheiro físico. Ele sabe do que eu estou falando. E aí não se pode alugar um espaço. Eu mesmo já fiz alguns pedidos a alguns vereadores que se locasse um espaço para uma creche na Gamboa, né? Aí eu aproveito esse gancho aqui, né? Claro. Coloquem um pedido em votação, alguma coisa desse sentido, para atender aquelas mães que lá estão. Aqui a questão nossa é a questão de indicações. Sim. A gente pegar a demanda, discutir o orçamento. Infelizmente, a gente não pode executar, né? A gente pode até fazer um anteprojeto de lei, ele não trabalha, todo mundo sabe disso. Então a gente vai trabalhar para ele, fazer um anteprojeto de lei para ele mandar a mensagem para a gente aprovar. Infelizmente, nenhum vereador aqui pode executar qualquer ato do executivo. Vamos botar assim, acabei duplicando aqui. Meu nome é Cleonice Dantas, eu faço parte da comissão representativa dos ex-catadores do Distrito do Lixão, Mangaratiba. Eu e o grupo que aqui estamos representando os 84 ex-catadores que não foram atendidos e acolhidos pela Prefeitura, após o encerramento das atividades no lixão. Hoje, temos ações judiciais na Vara Federal do Rio de Janeiro, em face do município de Mangaratiba, em razão do não cumprimento integral do TAC, firmado entre a Prefeitura e a DPU, Defensoria Pública da União do Estado do Rio de Janeiro. Em março de 2019, queremos pedir aos senhores uma ajuda no sentido de olhar com carinho o nosso caso. Queremos, se possível, que prevejam o LOAS 2024 e separação de verbas para o pagamento da indenização dos ex-catadores, que o atual gestor não o fez. E vou falar pouco, porque, como você sabe, primeira vez, mas eu quero agradecer muito vocês por essa oportunidade e ao doutor Rodrigo também. Muito obrigada. Isso aí é uma falta de respeito, mais uma vez, falta de planejamento. Se a senhora trabalha, independente do tempo, de janeiro a julho, e por uma aventura, a senhora for mandada embora, vamos botar assim, né? Ou terminar a ajuda, você tem que ter os seus direitos, gente. Sabe o que pode acontecer ano que vem? Eles chamarem de volta. Chamar os 84 catadores, falar que foi um erro administrativo. É assim que eles fazem. Eles viram um personagem. Se ele é mestre em fazer. Personagem. Então, assim, o que a gente puder ingressar na justiça, né, Rodrigo? Cobrar na justiça, implementar,
o que a gente pode fazer de forma judicial, infelizmente, nós não podemos pagar o que é de direito de vocês, catadores. Estou aqui falando a verdade. Que vai ter um monte de gente depois vai contar um monte de mentira para vocês. Para a senhora que está aqui representando legalmente os catadores. Você podia estar aqui falando para o prefeito isso. Ele vai escutar, com certeza. Mas tem certeza que onde ele estiver na cara não queima, cara. Ele vai olhar para você, ele vai te abraçar, ele vai, né? Aquele jeito que todo mundo conhece, aquele personagem, vai contar uma história e vai tentar de alguma forma trazer você de volta por algum motivo, enfim. O que você quer é mais do que direito. Que possa chamar de volta também, mas pague o que é direito de vocês. Sim. Não é isso que a senhora está aqui? E, Rodrigo, o que a gente puder fazer para ajudar, cara, ser o mediador, não dá para prometer. Conta com a gente, que a gente vai resolver. Daqui a um mês você vai receber. Pô, eu não sou assim. Você pode ter certeza. Eu sempre vou falar o que é o certo. E o que a gente pode alcançar e o que a gente pode mediar. Tá bom? Mas é triste a gente escutar isso. Igual vai acontecer com os comissionados aí que eu falei na live ontem. Vai trabalhar o ano todo, o pessoal que varre aqui, pessoal de apoio na escola. Todos. Da ponta aqui. Tenho certeza que vocês eram da ponta. Quem sofre é o da ponta, gente. Eu fiz uma entrevista, vai até sair aí depois, com um tempinho. Ele é o rei do ponto facultativo. Eu ingressei na justiça quanto a isso. É do comércio, gente. O comércio estava definhando. Feriado na quarta, leva segunda, terça, quinta, sexta. Feriado da Páscoa era quinta e deu na quarta. Ponto facultativo. É o rei do ponto facultativo, gente. O que vai acontecer? Por que dá o ponto facultativo antes do feriado? Porque a maioria do alto escalão é de fora do município. Nada quem é competente. As pessoas que vêm para cá e agregam com o nosso município, Pedro. Nada contra. Mas que agregue com o nosso município. Qual é o motivo de se dar um ponto facultativo antes do feriado? Pô, você na quinta, você dá na sexta, beleza. Estou falando isso porque quem sofre, a senhora está falando aí, eu tenho certeza que é verdade que a senhora está falando, e a gente vai averiguar a fundo, quem sofre é quem está na ponta. Quem sofre é que ganha o salário mínimo. Quem sofre é como o Hugo falou ali, que está abaixo do salário mínimo. É o salário mais baixo do Rio de Janeiro. E o orçamento crescendo, Pedro. Isso assusta. Vou esquecer disso não. Todo mundo reclamando de orçamento do Rio de Janeiro. Em Mangaratiba, o orçamento crescendo. Dona Cleonice, o que eu posso falar é tentar, de alguma forma jurídica, a todos, através de você, da senhora, Dona Cleonice, tentar ajudar esses 84 catadores através da justiça. Tá bom? Tá bom, eu agradeço. Só ressaltando aqui que eu estou aqui operada, tirei a vesícula. É isso. Tenho só 25 dias. E eu vim aqui representar também o meu amigo Daniel, também que está com problema. E com certeza a próxima vai estar eu e ele aqui. Daniel, eu conheço. Tá? E muito obrigado. Tá bom, parabéns. Primeiro, boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Mais cedo participamos de uma audiência aqui. Nos reunimos mais cedo a fim de debater as fontes de financiamento da educação pública municipal. E deliberamos aqui alguns encaminhamentos, uma sugestão de, inclusive, encomendar um relatório técnico que, em base, justifique, no caso, a possibilidade de contemplar o profissional de educação do município com uma remuneração adequada, porque há recursos, sim, já consultamos um especialista e, nos estudos levantados pelos especialistas, ancorados em informações oficiais, há recursos, sim, para valorizar, para contemplar o profissional de educação com uma remuneração adequada, que não tem sido hoje em dia. A profissional de educação, professor 2, que recebe menos que um salário mínimo, precisa de uma complementação para poder atingir o salário mínimo. Então, há aqui inúmeras fontes de recursos destinados à educação que não são utilizados adequadamente, que são desviados para outras finalidades. Tem aqui o salário de educação, tem o Fundeb, que se mede por impostos estaduais, tem o percentual mínimo de 25%, como assegura a Constituição Federal, o artigo 212, enfim. E tem o piso do magistério, uma lei de 2008, 11.738,
e que, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Mangaratiba não arca com a despesa do piso do magistério. E há recurso, de fato, e mais cedo nos reunimos aqui, os vereadores que permaneceram, apesar do cansaço, mas que permaneceram aqui, o Marcos Vinícius, do CISPMUN, e eu pelo CEP, e conversamos sobre as possibilidades dos recursos que são destinados à educação que possam, de fato, valorizar e melhorar o status da educação do município, porque hoje, na região sul-fluminense, Mangaratiba paga menos, paga o menor salário, menor que Rio Claro, menor que Itaguaí, menor que Angra dos Reis e menor que Paraty. O presidente Renato Fefil, agradeço Vossa Excelência por insistir em abrir a casa, mais uma vez, para o debate, para melhorar, enfim, para instrumentalizar a população sobre os recursos que há no município e que podem, sim, melhorar a vida cotidiana de cada um de nós. E eu acho, para mim, eu acho o orçamento o principal assunto que deve, enfim, que deve ser conversado e debatido no município, do tamanho do município de Mangaratiba, um município próspero economicamente, como se vê aqui, no caso do orçamento, uma projeção de arrecadação para mais de 600 milhões anuais. Então, uma pena, lamento profundamente que nem todos os vereadores tenham permanecido aqui, e eu acho um desrespeito, um total desrespeito, porque antes alegavam que não tinha legalidade, audiência pública. Então, converter a audiência em uma mera reunião, uma reunião informal. Mas agora o presidente Renato Fefil fez um encaminhamento adequado, foi aprovado em plenário. Eles gostam muito de falar do regimento, mas aqui não compareceram para prestar conta. A audiência pública tem que prestar conta, o vereador tem que prestar conta. Infelizmente, nem todos compareceram, mas agradeço Vossa Excelência por ter permanecido, por ter insistido em tocar a audiência pública, porque aqui compareceram pessoas que são de diferentes lugares e frentes de luta. Tem aqui a companheira, tem, enfim, entidades aqui, CISPMUN, CEP, tem agora a ONG, agora que tem o companheiro Pedro à frente, Mangaratiba, Cidade Transparente. Eu acho que, como o Hugo tinha falado mais cedo, política supõe, né, participação popular. Então, se não há participação popular, não há política de fato. No sentido lato do termo, que é política, do grego, lá polis, né, cidade, estado, né, é o lugar onde você participa, você discute, e o parlamento vem de parlar, né, de conversar, de discursar, de falar. Então, aqui é um espaço para se falar, para se conversar, para se chegar a consenso e dissensos, né? Então, enfim, infelizmente, determinados vereadores têm tido um papel reduzido a despachante, a mero despachante, a office boy, porque não tem comprometimento com uma audiência pública. Uma audiência pública precisa ter diferentes entes, diferentes agentes políticos. Não podemos ficar aqui discutindo entre nós, nossa bolha, entendeu? Interna, enquanto que, né, aquele de direito não comparece, né, para prestar conta do orçamento, mas manda para a Câmara mensagem para aprovar a toca de caixa, a suplementação de 50%, né? Os vereadores trabalham, conseguem aprovar emendas, né, que atendam às necessidades e às demandas de cada categoria, de cada órgão, e, de repente, eles decidem esvaziar uma audiência pública de tamanha importância que discute o orçamento do município no ano que vem. Gustavo, parabéns, professor. Gustavo, um grande amigo, a gente trabalha junto, né? No Colégio João Paulo. Somos lotados na mesma escola. Gustavo, na Secretaria Municipal de Administração, a gente pode discutir a questão do servidor, não é isso, Pedro? Foi investido mais 10 milhões e 388. Né? A gente está falando aqui da diferença de 10 milhões de um ano para o outro. Positivo. Positivo que eu falo em números, né? Eu tenho certeza que isso aqui não vai ser revertido para o servidor público municipal. É óbvio. E enquanto, eu não posso deixar de falar nisso, enquanto no gabinete do prefeito, e eu vou falar um comparativo aqui, no gabinete do prefeito Alô para 2024, população, é 5.398.000, e para o gabinete do vice-prefeito, 13, aí, 13 mil reais. Então o Chicão, coitado do Chicão. Tem muito prestígio vice-prefeito no município. O Chicão ele tem R$1.000 por mês para gastar no gabinete dele. E o vice-prefeito tem R$1.000, mais aproximadamente R$1.000 e pouquinho reais para gastar por mês dentro do gabinete dele, enquanto o prefeito ele tem
né, milhões por mês para gastar. E é desumano. É desumano. O cara que andou ali do lado dele. Né? Até porque eu acho que não precisa. O que tu vai gastar 5 milhões e meio dentro de um gabinete? Se tu fosse, Vivi, vereadora, imagina, para que tu vai gastar dentro do seu gabinete 5 milhões? Ou vereadora, ou senadora, ou prefeita. É surreal. E faltando medicamento, igual a senhora acabou de falar aí. E faltando a questão aqui do subsídio dos catadores. Faltando medicamento, faltando papel para limpar bumbum. Isso. Desculpa a gente falar, mas é verdade. Entendeu? Se eu não for no mercado comprar, não tem. Verdade. Eu trabalho há 6 anos já quase, carregando meu computador nas costas. Verdade. Entendeu? Por isso, Gustavo, que a insistência mesmo para falar em números, que às vezes passa batido mesmo, Pedro, Daniel. Passa batido. 645 milhões. Está aqui tudo dividido, tudo anotado. De um ano para o outro. Sabe o que parece? Que eles esqueceram que eles estão tratando de políticas públicas. Isso. E que o princípio fala, é tão básico, é o LIMP, né? Aquela siglazinha LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A parte da publicidade esquece eficiência, esquece moralidade, esquece. Verdade. Impessoalidade, esquece. Ilegalidade. Isso correndo o risco do digníssimo meu secretário querer me transferir amanhã para a educação, como ele tentou da outra vez, mesmo eu sendo da saúde, né? Acho que ele não sabia que eu, sendo funcionário da saúde, ele não podia fazer isso. Ainda corro o risco de passar por isso de novo, né? Mas, vamos aí. Posso fazer uma colocação aqui? Eu verifico que acho que temos uma boa notícia para a educação, né? Porque o aumento de 35 milhões... Né? Eu botei bom aqui, Theo. É mais que obrigação, beleza, né? Investimento. Investimento. Vai sair o piso, hein, Vai Gustavo? sair o piso, com Vai certeza. sair o piso. 35 milhões a mais na educação. Então a gente tem uma esperança que saia o piso, os investimentos nos prédios, mais creches, né? Eu sei que pode mexer, tomara que o remanejamento não passe, né, o Rodrigo? Porque faz um ano que a mensagem está pronta, não sei se ia ser totalmente aprovada, professor Gustavo, mas ela seria enviada para essa casa. Eu mesmo participei, a Rosa Ximenes participou também enquanto coordenadora do CEP, a mensagem do piso do magistério. Falamos, discutiu sobre tudo, até dos 22 horas com 25 horas, como é que tem que ser colocado, porque é um concurso diferente do outro. Tudo foi gasto tempo. Mas a mensagem está lá. 150 milhões de projeção para 2024 para a educação. Mais de 150 milhões. Então, assim, eu vejo de uma maneira esperançosa, Pedro. Né? O colocado na lua aqui do magistério, infelizmente, da saúde. A saúde está voando. A saúde está excelente, né, Vivi? Medicamento está lotado, né? Porque está faltando. Tirou 1 milhão, de orçamento da saúde. Verdade. Parabéns, Gustavo, parabéns pela população, Pedro, Vivi. O hospital está climatizado, né? Isso, as escolas, né? As escolas estão climatizadas. Então, assim, A gente está aqui debochando porque ele debocha na nossa cara da população. Não, é porque ultimamente... Assim como o cara verdade, porque, até pra gente entrar no jogo. A gente tá aqui, no sentido figurado, que a cidade tá igual do papel higiênico lá, da administração, o cara falou pra mim, vou botar uma escada rolante aqui pra senhora. Eu falei, se deixar faltar papel de bumbum, já tô satisfeita. Ele ficou com a cara desse tamanho. Ué, brincadeira. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Na hora, levantei um rolo de 12 rolos pra ele, pra mostrar. Eu não sou obrigada a bancar isso dentro do meu ambiente de trabalho. Não, é isso. Sou Marcos Vinícius, estou como presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Mangaratiba. Tenho a honra de participar desse momento aqui. Infelizmente, mais uma vez, não é nem mais novidade para a gente, o Executivo não se faz presente. E a gente está aqui discutindo nesse momento, escutando as pessoas. Muitas das vezes a gente está até um pouquinho, né? Sendo irônico, fugindo um pouquinho, porque chega a ser engraçado às vezes, sabe? Mas às vezes a gente
se coloca assim de, sabe, o que passa pela cabeça dessas pessoas, qual é o real compromisso que eles têm com a população, qual é o interesse que eles têm. Enfim, como representante de servidores públicos, algumas vezes eu já estive aqui nessa casa, já fiz uso do tema livre e, mais uma vez, eu vou ressaltar o seguinte: para essa arrecadação ter essa previsão, que também a gente não sabe se ela realmente, porque se trata de uma previsão, tem que ter um servidor, gente. O servidor tem que estar na ponta lá, arrecadando, tem o fiscal. Quando o processo chega na prefeitura, tem o colega que opera lá frente ao computador, o pessoal da parte administrativa, tem o pessoal que cuida do dinheiro que é arrecadado. Enfim, esse dinheiro, como eu já disse aqui outras vezes, ele não brota, não. Ele não aparece, não. Para mim não falar da previsão, eu vou falar do orçamento desse ano, que chegou a quase 550 milhões, se não me engano. Vocês acham que não teve um trabalho assíduo, enérgico do servidor para aumentar essa arrecadação? E qual é a valorização do servidor? Esses dias eu estava acompanhando, eu vi uma postagem do chefe do Poder Executivo falando do aumento da arrecadação do ICMS verde do município. Mas não tinha uma equipe ali? E qual é a valorização desse profissional? Se você olhar quanto é que ganha um fiscal de meio ambiente, salário base é R$ 1.400, R$ 1.600. Eles arrecadaram milhões. Então, eu hoje estou aqui mais uma vez representando o servidor para dizer que, gente, a gente precisa valorizar o profissional, a gente precisa dar dignidade a quem de direito. Eles fazem por onde? Tem os profissionais de educação, quase 30% do nosso orçamento, eu posso até estar enganado aqui, é investido na educação, para a gente dar uma educação de qualidade para as famílias do município. Cadê a valorização dos professores? Profissionais de educação estão sofrendo, vem nessa luta aí, entendeu? Às vezes, como eu disse na outra sessão, eles não se incomodam com nada, eles não se sensibilizam com nada, sabe? Presidente, eu acredito muito nessa casa, eu acompanho todas as sessões aqui presente, que é o meu trabalho, é o meu dever. Sempre tem alguma coisa pertinente ao servidor público, então eu faço questão de acompanhar e eu peço ao senhor que, se possível, faça quantas reuniões for necessário, porque eles não estão aqui para responder, mas esse dinheiro é da população, esse dinheiro não é deles, não. E eu tive acesso à LOA e tem vários pontos que a gente pode discutir. Só que para a gente começar a discutir, para a gente começar a emendar, primeiro a gente tem que tirar essa flexibilização do orçamento. Senão não adianta você questionar nada. Porque eu chego aqui, eu peço uma emenda para a categoria da colega, dos catadores. Aí ele tem 50%. Ele vem aqui e me deu. Quanto é que vocês querem? Eu vou fazer a emenda. Aí depois ele vai lá e flexibiliza, ele tira o dinheiro de lá e bota a bel prazer onde quiser. E a gente fica desse jeito. Como o companheiro Pedro falou também, regulamento através de decreto, isso não existe. A gente tem uma casa de lei que é atuante, entendeu? A divergência, ela é saudável, que a gente não pode faltar o respeito um com o outro. Mas agora a divergência é saudável. Então não adianta, o servidor público no município ele não é valorizado, nem quando o orçamento é astronômico. Eu só venho batendo nessa tecla aqui, companheiros, pelo seguinte: há um aumento de arrecadação. Não fui eu que coloquei, eu não participei, juro para vocês gostam de ser até irônico, eu não participei da elaboração dessa LOA. Foi a equipe técnica do Poder Executivo que fez. Eu só trabalho em cima do que eles estão
que eles escreveram, do que eles estão falando que é o orçamento do ano que vem. Então, se eles estão falando que o orçamento do ano que vem vai aumentar, por que a gente não valoriza o servidor público? Qual é o problema? Aí passa várias coisas pela minha cabeça. Me desculpa, mas eu vou até fazer o desabafo com vocês. Será que é porque ano que vem é ano eleitoral? Aí eles não valorizam e preferem dar um abono? Servidor público não tem que ter voto de cabresto de ninguém, não. Servidor público fez um concurso, estudou, passou e merece dignidade, gente. Boa tarde a todos mais uma vez. Primeiramente, fico feliz com a presença de todos aqui. Inclusive, vai acrescentar muito a fala de vocês nas próximas discussões que nós teremos aqui nas sessões, né, senhor presidente? Para realmente valer o que vocês passaram para a gente, as dicas, as ideias, todas muito pertinentes e agregam muito para as nossas futuras sessões. Vou otimizar o tempo, que todos que me antecederam foi muito bem colocado as falas. Tem algumas opiniões para expressar aqui também, alguns dados. E também, para quem não sabe, nós tivemos a sessão hoje, né, ordinária, tivemos uma reunião 2 horas sobre o piso do magistério, inclusive algumas pessoas estavam presentes, o presidente Marcos Vinícius, o Rodrigo Âncora, o professor Gustavo, enfim, diversas pessoas também que já se ausentaram, outros vereadores, também a respeito dos funcionários que estão aqui até agora também, vou otimizar um pouco do tempo, mas não vou deixar de fazer uma explanação, né, que é de suma importância em relação a essa mensagem número 33 de 2024, né, que logo como o senhor Pedro citou no artigo 5, né, já se encontra apresentando 50% de remanejamento e, de acordo com os tribunais de contas de diversos estados, até puxei aqui, tem no Paraná, Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo, o nosso aqui do nosso estado, todos recomendam 20%, né, se for possível esse acréscimo, que é o que a gente briga aqui, que seja de forma correta. Eu anotei aqui, né, os principais, né, determinados princípios, né, que eu acho, na minha opinião, que estão ferindo sobre a LOA que foi apresentada para a gente aqui já com remanejamento de 50%, que é o princípio da razoabilidade, que não é razoável que se elabore para o ano de 2024 uma receita tendo como base o remanejamento da metade da receita anual, que é o que o senhor Pedro colocou aqui, que não é razoável começar, né, um planejamento para o próximo ano já contando com os 50%, né, princípio do bom planejamento orçamentário. Eficiência, eficácia e efetividade, visando a qualidade da vida da população, como determinação, o equilíbrio de acordo com as necessidades. Princípio de economicidade, busca de minimizar gastos públicos, mas entregando serviços de qualidade. E princípio da unidade orçamentária, que prevê que toda programação orçamentária esteja prevista na LOA, né? E o que eu acredito que todas as contas, né, do prefeito, né, e dessa gestão foram rejeitadas por conta dessas manobras que eles fazem, né, essas pedaladas em relação ao orçamento, que realmente, como muita gente coloca, é um orçamento secreto, né, é um cheque em branco, e realmente porque nós aqui como fiscalizadores e como agentes da população, a gente não consegue ter nenhuma participação na gestão do município, nem que seja para cobrar, né, que é o que mais entristece a gente. Inclusive, o vereador Hugo sempre coloca que nós fomos, né, até processados em relação à visita nas escolas. Enfim, é uma falta, né, de gestão e de vergonha na cara o que a gente vivencia aqui no município em relação ao executivo, né? A gente tem os gastos aqui em relação ao gabinete, que o presidente citou diversas vezes aqui, em relação a eventos, que foi citado, acho que foi, não me recordo quem citou, mas aqui na audiência foi citado, aumentou 2.400.000 na receita deles. Nós temos a administração também, que aumentou mais de 10 milhões. Nós não temos nenhuma previsão, nenhum planejamento que seja revertido para os funcionários públicos, né? A educação, que aumentou 35 milhões. Fazenda, 16 milhões. Finanças, 26 milhões. Serviço público, que na minha opinião é prestado mau serviço, foi diminuído 5 milhões. E qualquer rua que a gente passa tem mato,
meio-fio está sujo, em relação à coleta também, enfim, diversos tipos de problema que a gente vê que não é feito de uma forma efetiva. O turismo, que é, na minha opinião, o principal, que era para ser o principal evento que a gente teria que ter, incentivador da nossa cidade, que a gente vê como Miguel Pereira incentivou, Angra dos Reis. Nós temos investido para o turismo 460 mil. Não tem cabimento. Uma cidade tão rica em naturezas, né, em belezas naturais, cachoeiras, mar, enfim. Tem diversos gastos aqui. A Secretaria de Pesca e Agricultura, que hoje no nosso município é abundante, como a gente tem o pai do presidente do sindicato, Marquinhos, que briga pela pesca, até o vereador aqui da casa diminuiu 300 mil no orçamento, e eu vejo que realmente tem muitos agricultores e pescadores no nosso município. Enfim, uma receita estimulada para praticamente 640 milhões, a gente vê esses orçamentos totalmente fora da curva, da linha. Enfim, a explanação que eu tenho para fazer aqui. E nós vamos ter muito material, graças a essa audiência aqui, para brigar pelas essas questões aqui nas próximas sessões. Quero parabenizar o senhor presidente por marcar essa audiência, né? Parabenizar todos que estão presentes, parabenizar os funcionários que estão presentes até agora também, a todos que vieram presenciar aqui a audiência. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e podem contar comigo. Só para terminar, né? Agradecer a presença de todas as falas, como o João falou, os servidores aqui, nossos assessores. A gente está aqui praticamente 6h20 da noite. Como o Gustavo falou, o professor Gustavo, como o João Felipe falou também, o presidente Cispimum, né? Hoje foi diversas reuniões, assim como as sessões, né? Mas isso não pode deixar também a gente, vamos botar assim, a gente tem nossos afazeres, mas não pode deixar a gente cansado, né, Pedro? A gente tem que trabalhar. Só vou botar a última colocação minha aqui. Quando a gente fala, e eu não sei quem foi que falou aqui, não sei se foi o Rodrigo, o âncora, doutor Rodrigo, quando a gente fala do artigo 5º, que já vem esse remanejamento de 50%, e quando eu falo que é um orçamento mais do que secreto, quando ele detalha por secretaria, por gabinete, quer que seja, o detalhamento não pode ser genérico, sabe? Tem que ser, não é isso, Pedro? Tem que ter um plano de trabalho. A saúde, a gente falou aqui, são, se eu não me engano aqui, de cabeça são 113, né? Porque diminuiu 1 milhão. 113 milhões, está aqui, 113 milhões. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal da Saúde, 113 milhões para 2024. Ao nosso, que o nosso corpo jurídico, ele está assistindo a nossa live. Muito importante isso. A gente coloca esse orçamento como um orçamento errado. Que o orçamento da saúde tinha que estar o quê? Vai para o piso, né? Vai para o plano da saúde, para os agentes, para a ambulância, para os medicamentos. É isso, professor? Da educação, os prédios novos, o piso do magistério. Detalhado, Rodrigo. Estou falando uma coisa aqui que a gente, conforme a gente está aqui, as pessoas também estão observando. As pessoas como colaboradores e as pessoas como estudo também. Então a gente vai debruçar muito em cima disso. A gente vai ver qualquer erro dentro desse orçamento, quando eu falo que é mais do que secreto. E eu vou bater nessa tecla e esse orçamento está errado. Porque ele tinha que ser mais detalhado, Pedro. E quando tem mesmo errado, ao grosso modo falando aqui, entendendo que tinha que ser mais detalhado, Rodrigo Anco, vem com um remanejamento de 50%. Então, se esse orçamento, que, a grosso modo falando, a gente vai debruçar em cima disso, Marcos Vinícius, está errado, mais errado ainda é dar um cheque em branco de 50%. Sem saber aonde vai ser investido. A gente não sabe aonde vai ser investido já pelo detalhamento
do orçamento. Aqui. Gabinete do prefeito. Né? Só para ele lembrar. 5.398.000. O que vai ser gasto? Caneta? Papel? Limpeza? E outras coisas aí que a gente sabe? Ninguém sabe, não está detalhado aqui. O cronograma que a gente fala, né, Gustavo? Quando o coordenador pedagógico vem e passa para o professor, o cronograma lá, né? Do que a gente tem que fazer, o currículo mínimo. Não tem currículo, não tem o mínimo aqui, cara, de orçamento. Lá não deve faltar papel higiênico, não. Esse orçamento aí não falta. E mesmo assim, na questão aqui da administração, não está falando de papel higiênico. Então, como é que o da saúde diminuiu se falta remédio, falta atendimento, falta profissional para atender a demanda das crianças com deficiência, gente? Como é que ainda diminuiu esse orçamento? Não dá para entender. Eu vou agradecer parte aqui do meu jurídico que se atentou a isso. Esse orçamento, ele tinha que ser mais detalhado para saber justamente aonde vai ser investido. Não adianta, igual eu já vi fala de vereadores aqui, não, porque tem o balancete. Depois que já fez? A gente quer saber. Se colocou no papel, onde vai ser investido? Aí depois a gente olha se foi investido mesmo dentro dos balancetes. Depois não adianta. Está muito solto. Coloco lá 100 e poucos milhões na saúde. Vai para onde, o servidor Daniel? A gente não sabe, pô. Além de ser um orçamento, o que eu falei, é mais do que secreto o orçamento. Então vamos debruçar em cima disso, Rodrigo. A gente, não, como eu falo, como começou aqui, porque o executivo não veio, porque se a gente não estivesse aqui debatendo sobre o orçamento da cidade, não ia ter essa ideia, mais detalhamento. Falando que isso aqui eu falei agora, gente. Mais detalhamento do orçamento secreto do prefeito. Se a gente tiver uma maneira de debruçar em cima disso e ver aí a ilegalidade desse orçamento, não vai. Vai ser 31 de janeiro. E tu sabe o que eu faço. Tem que trazer. Se a gente tiver uma ideia, Vivi, que está errado, está errado. Como eu falei aqui, da mesma mensagem 10. O plenário é soberano. O plenário é soberano. Eu escutei, eu dormia com essa frase. O plenário é soberano. E aí, até hoje a mensagem 10 não entrou. Que é prerrogativa, gente, da gente. Como é que a gente vai votar uma coisa no cheque em branco? Então, assim, não vai ficar no escuro isso. A gente está aqui debatendo sobre o orçamento da cidade, sobre os interesses da população, sobre os interesses do contribuinte que faz essa arrecadação aqui ou não, né, Pedro? Então a gente vai debater sim, como o Marcos Vinícius falou aqui, como o Rodrigo falou que essa ideia já tinha falado comigo, maravilhosa. Se a gente tiver que fazer nos outros distritos, a gente vai fazer. A gente tem repartições aí como IAT Itacuruçá, enfim. A gente pode, sem ser espaço público, né? Eu tenho certeza que se eu pedir um espaço público não vai ser aceito, mas a gente tem voz. Pode ter certeza que a gente tem... Hã? Faz na praça. Faz na praça. Então, gente, muito obrigado por tudo. A sensação de desrespeito e o acumulado de dúvidas sobre o planejamento do Orçamento Municipal 2024 seguiu entre todos os presentes, que ficaram mais uma vez sem qualquer resposta por parte do Poder Executivo. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima.